Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos, uma ótima quarta-feira, hoje 25 de dezembro de 2024, e o nosso devocional diário está no capítulo 20 de Apocalipse. Não esqueça de estar compartilhando, curtindo, comentando, e este livro, este capítulo é um dos mais comentados em toda a história. Existem livros e mais livros, milhares e milhares de páginas escritas para discutir o que significa este único capítulo do livro de Apocalipse. Eu vou trazer aqui para vocês o que eu penso sobre este capítulo e você pode estar comentando se concorda, discorda do que eu estou dizendo. Nós vamos ver aqui começando uma nova, a última vez em que o João vai contar a sua história, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, mas agora com a vitória final sendo colocada. Eu já disse que João vai repetindo, mas progressivamente colocando ali as coisas, mostrando para nós a vitória final de Cristo. Mas ele começa com o dragão sendo preso, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e é acorrentado por 1000 anos, e é colocado sobre ele um selo para que seja impedido de enganar as nações até que terminasse os 1000 anos. E depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Entendamos que a vitória de Jesus sobre Satanás se deu na cruz do Calvário. Naquele momento, segundo o livro de Colossenses, foram ali despojados as potestades, os principados, ali o diabo foi derrotado definitivamente. Ele não tem mais poder. Poder para quê? Poder para enganar as nações, poder para ludibriar. Lembra-se que quando Jesus vem, ele vem e prega o evangelho aos judeus primordialmente. Tanto que quando ele envia ali os seus discípulos, ele diz para eles não irem nas vilas de samaritanos, não irem pelos caminhos dos gentios, a não ser somente as ovelhas perdidas de Israel. Mas quando Jesus ressuscita, depois de morto, depois de vencer o diabo com a sua morte na cruz do Calvário, ele envia os seus discípulos a todas as nações para pregarem o evangelho. Neste momento, o diabo está impedido. Sim, há um selo sobre ele para não enganar as nações. O evangelho agora poderia ser expandido a todos aqueles que creem. O evangelho agora pode ser levado a todos. O evangelho agora não tem mais impedimento e nós podemos levar o evangelho. Ele está amarrado. Amarrado em que sentido? Ele continua agindo e atrapalhando a obra de Deus, sim, mas ele não pode de maneira alguma impedir que alguém ouça o evangelho. Ele pode até tentar, como impediu Paulo algumas vezes de ir a alguns lugares, como diz o livro de Tessalonicenses. Ele continua ao derredor bramando como leão, como diz Pedro. Ele diz: nós não devemos desprezar os seus ardis, como diz Paulo, mas ele está ali, como que Lutero diz, como um cachorro na coleira de Deus. Dentre desses 1000 anos, não entendo eles como literais, são um período de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, aonde ele está preso. Tanto que nesse mesmo período, o versículo 4 diz para nós que ele viu tronos que sentaram aqueles que havia sido dado autoridade para julgar, a alma daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Este é o período de ação do evangelho, de ação da igreja, o período em que nós estamos vivendo. Esses são os 1000 anos, um período de tempo onde a igreja tem liberdade para agir e levar a palavra. Veja que o versículo 5 vai dizer para nós que esta é a primeira ressurreição. E que ressurreição é essa? O versículo 6 explica para nós que os que participam da primeira ressurreição, a segunda morte não tem poder sobre eles. São sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinam com Deus durante 1000 anos. Ou seja, a primeira ressurreição, entendo eu, como a ressurreição da espiritual, a ressurreição do novo nascimento. Se você nasceu de novo, você ressuscitou com Cristo, tem uma nova vida e agora você está reinando com Cristo e levando a sua palavra adiante. Mas depois desses 1000 anos, quando for o momento da volta de Cristo, como diz o versículo 3, que importa que ele seja solto por um pouco de tempo, quando terminar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Este momento da soltura é aquilo que João já vem dizendo para nós, é aquele momento em que ele vai operar, vai imperar, ele vai chamar o anticristo, o falso profeta, como diz o capítulo 13 deste livro que nós estamos lendo, e ele sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. É uma batalha, como eu já disse no capítulo anterior, que não há uma luta real, porque a vitória de Cristo ela é definitiva e não é necessário que ele lute realmente ou literalmente. Somente a sua palavra destrói
todas as coisas. Nesse período final, durante a tribulação e grande tribulação, Satanás ele será solto e ali ele vai enganar a muitos. Muitos receberão a marca da besta, muitos o seguirão, essas multidões o seguirão. E diz o versículo 9 que as nações marcharam por toda a superfície da terra, cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desce do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta, o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Veja que houve um levante. As pessoas se levantaram para tentar enfrentar a igreja, os santos, mas simplesmente foram derrotados pela palavra, pelo fogo que desceu do céu e aquilo que nós vimos no capítulo 19, a afiada espada de dois gumes que sai da boca do Senhor. E aqui nós vemos, depois disso tudo, grande e final julgamento. Versículo 11, um grande trono branco e aquele que estava sentado sobre ele foi visto por João. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Nós vamos ver nos capítulos finais, o novo céu, a nova terra, tudo de maneira especial. Eles fugiram, tudo vai ser transformado pelo nosso Senhor. E nesse juízo, quem estará? Todos. Versículo 12, vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Ninguém ficará de fora do juízo final. O mar entrega os seus mortos, a morte entrega os seus mortos, o Hades entrega os seus mortos e cada um é julgado de acordo com o que tinha feito. Se você creu em Cristo, você é julgado não pelos seus atos, pelos seus erros, porque Cristo já pagou por eles. Mas se você não creu em Cristo, você já está condenado, como diz o livro de João no capítulo 3, bem abertamente para nós. Então, a morte e o Hades serão lançados no lago de fogo. Veja que o Hades é um inferno, ele é lançado no lago de fogo, é um lugar pior que o inferno, e esse lago de fogo é a segunda morte. Veja bem que se você já ressuscitou com Cristo, como diz aqui o início do capítulo, essa segunda morte não tem poder. Nós ressuscitamos com Cristo para não morrermos espiritualmente. Versículo 15 vem o grande alerta, e é o alerta para nós neste dia: se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Se você entregou sua vida a Cristo, tenha certeza que seu nome está no livro da vida. E uma vez o nome escrito no livro da vida, Cristo vai transformar a sua vida, você vai viver para Ele, andar com Ele, estará ressuscitado com Ele, estará vivendo e reinando com Ele de maneira especial, de maneira grandiosa. Que nós possamos ser estes que têm o nome escrito no livro da vida, que não nos se corrompem com a Babilônia, como já foi dito em vários lugares, que não aceitaram a marca da besta, aceitando os ditames deste mundo, mas servem ao Senhor de todo o seu coração. Que Deus possa abençoar a sua vida este dia. E como eu disse, é um capítulo que assim traz muita discussão. Toda a história fala sobre isso. Milhares de páginas já foram escritas. Então, se há perguntas, se há dificuldades, se você discorda, tem um outro pensamento sobre isso, coloque aí nos comentários. Vamos falar um pouco mais sobre isso, e isso vai fazer com que a plataforma onde você está vendo leve essa palavra para mais pessoas. Divulgue, leve adiante, chame mais alguém para estar seguindo os devocionais diários, para a glória e louvor do nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.